Um bom dia a todos, paz de Cristo. Hoje nós temos o texto de Jeremias 8, o verso 20 ao 22, que nos diz assim: Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? E por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Aqui nós temos o profeta Jeremias, homem de Deus, fiel à palavra do Senhor. Ele é designado por Deus para trazer um recado para o povo de Judá. O povo de Judá havia enveredado para o mal, para o pecado, para a idolatria, a feitiçaria, e o povo estava andando sem rumo. Mas Deus enviou o profeta para trazer um rumo para o povo, para trazer um novo caminho para o povo, para que o povo deixasse o pecado e voltasse para Deus. Só que o povo não estava interessado. A gente vai ver desde o começo do profeta Jeremias, desde o primeiro capítulo, Jeremias sempre exortando, dizendo: Jerusalém será sitiada, Jerusalém será abatida, será destruída, o povo será levado para o cativeiro. No entanto, o povo não acreditava nas palavras do profeta. E a gente vai observando, na medida que Jeremias vai falando, Jeremias vai ficando, de uma certa forma, triste e, ao mesmo tempo, indignado por ver tanta maldade no povo, tanto pecado de idolatria, de feitiçaria, desejo de permanecer longe do caminho do Senhor. E Jeremias chorava, Jeremias ficava triste, Jeremias lamentava. Ele até escreve Lamentações, baseado em toda essa tristeza, essa dor que ele sentia na alma de ver o povo caminhando longe do caminho do Senhor. No entanto, o que nós vamos ver no final do livro do profeta Jeremias é que realmente não terá jeito. O povo realmente estava caminhando a passos largos para o cativeiro, como de fato Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi abatida até o chão, como diz a Bíblia, e assim o povo foi para o cativeiro. Então, o começo do capítulo 8 de Jeremias vai nos falar de um povo sem rumo, um povo sem discernimento, não sabia discernir o que era certo, o que era errado, não sabia discernir a sua mão direita da esquerda. Assim era o povo. E o povo que era chamado povo de Deus, povo de Judá. Eu fico observando hoje a Igreja de Cristo nos últimos dias. Eu fico observando esse emaranhado de seitas, de religiões, de igrejas. Eu fico observando esse grande número de pastores, sacerdotes, esse grande número de apóstolos, bispos, pessoas que se julgam ser o guardião da fé, o guardião da palavra de Deus. No entanto, muitos desses parece que estão também caminhando para o abismo e, ao mesmo tempo, levando o povo consigo para o abismo. Veja o que diz no mesmo capítulo 8, parte do verso 10 até o verso 12. Diz assim: tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão
cairão como os que caem quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Aqui nós vemos que o povo realmente eles pecam, eles erram porque eles estão sendo mal guiados. As palavras de Jesus, quando Jesus, nos seus dias aqui na terra, pregando o Evangelho do Pai, ele disse a respeito dessa questão de um cego guiar outro cego. Ele disse assim, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova, ambos cairão no buraco. Então, o que a gente vê aqui é que o risco de hoje é o mesmo risco dos dias do profeta Jeremias. O que ocorre hoje é aquilo que ocorreu nos dias do profeta Jeremias. Vou tomar uma aguinha. Então a gente vê o seguinte, que não tem nada de diferente hoje. Assim como o povo nos dias de Jeremias, o povo vivia sem rumo, sem direção, hoje também nós vemos uma igreja sem direção. Eu estou falando igreja no sentido geral, genérico. Eu não, aqui nós temos vários grupos, né? Vários grupos de pessoas que compõem a chamada Igreja de Cristo. Nós vamos tratá-los assim porque a gente não pode julgar, dizer qual que é certo e qual que é errado. A gente tem que simplesmente pregar a palavra de Deus e deixar que cada um faça o seu julgamento. Um povo sem discernimento naqueles dias, um povo sem discernimento nos nossos dias. Então, vamos pensar rapidamente em 3 tipos de igrejas que está inserido aí na sociedade. Então, nós temos a igreja financeira. A igreja financeira é a igreja do real. A igreja do real, veja só, não é a igreja do rei. O rei é Cristo. E a igreja, estou falando da igreja do real. Aquela igreja que só pensa em finança, só pensa em dinheiro. Tudo que faz, suas pregações, seus hinos, seus louvores, seus testemunhos são voltados todos para o dinheiro, para a riqueza, para adquirir mais dinheiro, para pôr mais programas de TV, para construir mais templo, para fazer mais coisas, enfim, a igreja financeira. A gente pode lembrar aí pelo menos de 3 que toma conta da mídia. Não vamos citar seus nomes aqui, mas se você tem boa memória, você vai lembrar. Claro que além dessas 3, tem seus filhotes também, os seus discípulos, tá? Mas pelo menos 3 nomes aí de homens poderosos, famosos, 3 igrejas famosas que carregam essa ideia das finanças, né? Depois temos a igreja das regras, a igreja das regras humanas. Estamos falando de regras humanas. A igreja estatutária, que preza mais pelo estatuto do que pela Bíblia Sagrada. Se alguém, muitas vezes essa tal igreja, ela carrega a Bíblia numa mão e o estatuto na outra. Se alguém pecar contra a Bíblia, esse não será punido, não terá punição nenhuma. Mas se alguém pecar contra o estatuto, certamente a punição virá muito cedo. Então, é a igreja das regras. São regras humanas, são homens que são homens amantes de si mesmos, muitas vezes, pessoas que na verdade, pregam a Bíblia, falam da Bíblia, mas não crê na Bíblia. São pessoas que não despreza a lei que ele mesmo fez nas suas reuniões, seus congressos, enfim. A igreja das regras é a mesma que a igreja apenas estatutária, que muitas vezes, pelos seus caprichos, para atender os seus desejos, muitas vezes despreza a palavra de Deus para dar ouvido a uma coisa que muitas vezes são regras humanas, né? E nós temos, é claro, a igreja da fé. A igreja da fé é a igreja de Cristo, a igreja da fé cristã, a igreja dos salvos, a igreja da missão. A igreja da missão é a igreja que tem um foco, é a igreja que tem uma missão.
É a igreja que muitas vezes eles essa igreja, esse povo vai fazer de tudo para que a missão de Cristo seja cumprida. Não, certamente, não terão medo de enfrentar a luta, de enfrentar o diabo, de enfrentar o inimigo, de enfrentar os demônios, de enfrentar até mesmo os homens, para que o foco seja para Cristo. A luz de Cristo possa brilhar em primeiro lugar. Isso podemos chamar de igreja da fé cristã. Uma igreja que realmente tem uma missão, e a missão não é viver pregando dinheiro real. Isso não quer dizer que nós que eu quero dizer nesse momento que a igreja não precisa de dízimo, de ofertas. A igreja precisa, isso é bíblico. Agora, uma coisa são dízimos e ofertas, e outra coisa é você ter uma igreja apenas para arrancar dinheiro do povo, tá? Então, a igreja da fé, ela tem dízimo, ela tem oferta, ela tem suas finanças na medida do possível, na medida do cristianismo. Claro, a igreja cristã, nos dias dos apóstolos, também tinha, recebia dízimo, recebia oferta e tinha dinheiro para fazer alguma coisa. A igreja também precisa. A igreja cristã, que é a igreja da fé, ela também pode ter um estatuto, mas um estatuto que não esteja acima, colocado acima das regras bíblicas, ou seja, um estatuto apenas para balizar alguns parâmetros que ainda na palavra de Deus não ficou muito claro e que cabe isso na sociedade, por isso precisa desse estatuto. Mas o estatuto, ele jamais vai ultrapassar a Bíblia. Ele sempre estará colocado num segundo plano. O primeiro plano é da palavra de Deus, é da Bíblia Sagrada. Então essa igreja também precisa de dinheiro, precisa de real e precisa também, muitas vezes, de um estatuto de uma forma bastante cristã. Bom, essa igreja de Cristo certamente será a igreja vencedora. Espero que você que está me vendo agora, que está me ouvindo, seja alguém que chora, que luta, que quer ser igreja de Cristo. Espero que você que está me ouvindo tenha desejo de ter o seu foco no Evangelho de Cristo, o seu foco na palavra de Deus. Não deixe de maneira nenhuma as seduções deste mundo te seduzir. Você que é um pastor, você que é um presbítero, você que é um apóstolo, você que é um bispo, enfim, você que é um líder da Igreja de Deus, lembra de uma coisa: a Bíblia, a palavra de Deus, está acima de tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado pelo seu decreto. Então, a Bíblia Sagrada é aquilo que mais contribui. Sem a Bíblia Sagrada, você não chega a lugar nenhum no sentido da fé. Sem o estatuto, você ainda chega. Sem o dinheiro, você chega. Mas sem a Bíblia Sagrada, você não chega. Então, a igreja dos dias de Jeremias, digamos, o povo que podemos chamá-los de igreja também, era um povo que eles têm, o mesmo texto do capítulo 8 vai dizer o seguinte, nós vamos ver que no verso 8, o verso 8 nos diz assim, ó: como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Então, o profeta Jeremias ele é usado por Deus para dizer que o povo de Judá dizia que a lei do Senhor estava com eles, e por isso eles podiam continuar naquela situação, pecando, com feitiçaria, com idolatria, com vários tipos de pecado. Eles achavam que a lei de Deus estava com eles. Porque Deus fez a lei e deu para Israel, deu para Judá. Então eles entendiam, a lei é nossa, então a gente pode ficar à vontade.
E aí Jeremias diz, a não ser que a pena do escritor fez isso falsamente. Mas a verdade é que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Se eles tivessem pensado nisso, eles nem diziam assim, contrariando o profeta de Deus. Então, veja só o que diz a palavra de Deus nesse capítulo 8. O profeta, os líderes, eles curam falsamente a ferida do povo, curava falsamente a ferida do povo. Hoje é a mesma coisa, a gente percebe que a cura é uma cura falsa. Você vai numa igreja, você vai em outra, e você vai ver que existe, a palavra cura, ela está em todo lugar, mesmo quando a ideia não é curar o corpo, mas a ideia é curar a alma. Só que não tenha muito dinheiro não para ver se você sai curado ou não. Na verdade, você poderá ter num primeiro instante a sensação de que sairá curado, mas não sairá curado, porque ali a ideia é curar falsamente, tá? Então, eles diziam que eram sábio, mas não eram sábio. Eles diziam que curava as feridas, mas não curava as feridas do povo. Hoje é a mesma coisa. A gente percebe a mesma coisa. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você pode dizer, o que nós temos que fazer? Nós temos que focar no Evangelho. Nós temos que focar na pessoa de Cristo. Jesus é o Senhor da igreja, é o Todo-Poderoso. Ele é o Cristo vivo, aquele que desceu do céu para vir aqui trazer o Evangelho de Deus para você, para mim, aquele que deu exemplo e diz, como eu fiz, façais vós também. Então seja um líder, seja um servo, uma serva, seja um cristão realmente que busque o gabarito de Deus para ser, ainda que não seja igual a Cristo, porque nós nunca chegaremos lá, mas que tente imitar o Senhor, tente imitar o Senhor Jesus na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus, na questão do testemunho, na questão da exposição da verdade. Nunca entenda que você é alguma coisa só porque você recebeu um nome de líder, um nome de pastor, seja o que for, tá? Não, você é um ser humano fraco, frágil, necessitado, pobre, miserável, cego e nu, precisa da bênção de Deus. Jesus disse no Apocalipse, ele disse assim a respeito de Laodiceia, estão todos cegos, estão todos nus, estão precisando de comprar colírio. Então ele disse assim, vinde a mim, eu tenho o colírio, para que vocês possam untar os olhos de vocês e vocês possam enxergar a verdade. Eu tenho roupas brancas, para que vocês possam vestir roupas brancas e vocês possam, vestido dessa roupa branca, que é a justiça de Deus, a justiça de Cristo, vocês possam levar justiça ao mundo. Então Jesus, ele disse, eu tenho ouro. O ouro, a Bíblia vai dizer lá no livro de Jó, que o ouro é o próprio Deus. Ou seja, eu tenho Deus. Jesus, hoje, ele quer espalhar o bem na sua vida. Ele quer transbordar você como um copo de água límpida, um copo de água cristalina, um copo de água alcalina, que possa ser transbordado e que possa esse transbordamento ser derramado na vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, da sua família. Foque na palavra de Deus, foque no nome de Jesus, foque na presença do Espírito Santo na sua vida. Acredite que Deus é contigo. Nós vamos ver um texto interessante aqui em Hebreus no capítulo 10, verso 37. Ele diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não terei prazer nele. Portanto, seja justo, seja fiel, procure praticar a fidelidade para com Deus, praticar a fidelidade para com seu próximo, praticar a fidelidade para com seus irmãos, sua família. Procure focar no Evangelho, procure focar na Bíblia Sagrada, procure rejeitar as ideias humanas, procure rejeitar tudo aquilo que não é da vontade de Deus.
Nunca acredite no homem. O homem é chamado por Deus para fazer a vontade de Deus. E se ele não está no centro da vontade de Deus, ele não merece crédito. Portanto, Deus te chama hoje para uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Ser igreja do Senhor, ser igreja de Cristo. O último verso, os 2 últimos versos, nos diz assim, para a gente concluir. Diz assim, é o verso 20 ao 22. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? E não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que não se realizou a cura da igreja ainda? Não tem bálsamo na palavra de Deus? Não tem bálsamo, ou seja, não tem cura em Gileade? Gileade era um lugar que tinha muitas florestas, muitas ervas medicinais, e ali tinha muito bálsamo, muita cura para o povo. Buscavam ali os remédios naturais para a cura. É por isso que vem essa figura para nós aqui, e aqui a gente vê que esse bálsamo, esse remédio para a humanidade de hoje, para a igreja quebrada de hoje, estamos falando de uma igreja quebrantada, estamos falando de uma igreja quebrada. Ela é a igreja de Cristo, ela pode se consertar. Jesus não voltou ainda. Portanto, meu irmão, meu amigo, lute pela igreja, lute pelo evangelho, lute pela palavra do Senhor. Acredite que existe bálsamo, que existe cura, que existe médico. Jesus é a cura. Jesus é o bálsamo. Jesus é o médico dos médicos. Ele hoje quer curar você. Deixa tudo que você percebe que não é a vontade de Deus. Foca na vontade de Deus. Deixa tudo que você percebe que é pecado. O povo de Israel estava no pecado da idolatria, da feitiçaria. O povo de Israel vivia sem dar ouvido à palavra de Deus. Você pode mudar a sua situação, você pode mudar a sua vida espiritual, você pode passar a dar ouvido completamente para a palavra de Deus, pode passar a amar essa palavra, pode passar a focar no médico da igreja, Jesus Cristo. Em Gileade há médico, em Gileade há remédio. E por que não se fez a cura? Pode não fazer a cura de muitos outros, mas a sua cura é preciso que aconteça. Mesmo porque se não acontecer a cura da igreja, se não acontecer a cura dos salvos, no dia da volta de Cristo nós não receberemos o bem-vindo. Mas uma vez estando curado pela pessoa de Cristo, recebendo Cristo como o único Senhor, o único Salvador, aquele que vive e reina em nossa vida e que viverá para sempre, esse Senhor certamente vai, um dia, ao chegar aqui, nos chamar e dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu estrangeiro e você me recebeu em casa. Enfim, o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe ricamente, que o Espírito Santo te encha de prazer, de alegria, para você continuar nesse caminho, servindo ao Senhor. Em nome de Cristo, esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Amém.